Olá pessoal, eu sou o professor Eric Martins e no vídeo de hoje nós iremos resolver o Programa de Avaliação Seriado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, terceira etapa de 2020. Então foi a prova realizada aí por aqueles alunos que concluíram o terceiro ano ou ensino médio em 2020. Graças à colaboração de alguns alunos meus, eu tive acesso então à prova e pude lançar esse vídeo no mesmo dia que a prova foi feita, então agradeço imensamente aí quem me ajudou. E bem, vamos comentar sobre a prova. Tivemos as 5 tradicionais questões de química, todas elas envolvendo contextos de química orgânica, que é o principal assunto do terceiro ano. Apesar que o conhecimento principal envolvido na questão 43 não era um conhecimento de química orgânica, né, acabou envolvendo hidrólise salina, que normalmente aparece no segundo ano. Então foi uma prova bem interessante, questões bem elaboradas, com grau de dificuldade até de médio para fácil, que o grande problema era só que exigia bastante atenção, né? Porque eventualmente aí na pressa você poderia acabar marcando uma questão, um item errado. Então, fazendo essa prova com atenção, era uma prova aí que estava no nível tranquilo para quem estudou. Bem, vamos resolvê-la? A questão 41, ele traz como contexto para nós um novo polímero desenvolvido aí por pesquisadores da Unesp, capaz de substituir o plástico convencional, e ele diz que esse polímero ele é sustentável e nós temos algumas pistas importantes. Esses polímeros é feito a partir de resíduos industriais de celulose bacteriana. E ele fala que desses resíduos, né, são extraídos nanocristais de celulose bacteriana e essa molécula aqui, hidroxipropilmetilcelulose, que é um outro tipo de celulose também. E aí ele pergunta para nós, né, os materiais extraídos dos resíduos são polímeros classificados como? Na verdade, o que vai acontecer aqui, a gente vai ter que lembrar um negócio da aula de biologia ou de bioquímica, né, quando você mistura biologia com química, que é o que é a celulose. A celulose é uma substância que a gente classifica como polissacarídeo. Então, com certeza vocês viram isso na aula de biologia, tá? E aí, os nossos conhecimentos de química servem para a gente lembrar que polissacarídeos é um polímero, tá? Um polímero formado a partir dos monossacarídeos. A junção de vários monossacarídeos formaria o polissacarídeos. E sacarídeos, em geral, eles são substâncias classificadas como carboidratos. Tá? Então, era só isso que você precisava lembrar, que celulose é um polissacarídeo e que sacarídeos são carboidratos. Esse era o conhecimento exigido aqui. Fechamos a questão 41. Questão 42. O texto da questão 42 comenta sobre esse carbopol, que é um polímero misturado ao álcool em gel, que serve para deixar ele menos gosmento, menos viscoso. E ele comenta para nós, né, que como o preço desse polímero aumentou muito devido à alta demanda, começou-se a fabricar então álcool em gel sem esse polímero, e aí você começou a ter álcool em gel mais gosmento, tá? Só que esse texto aqui ele acaba não sendo muito importante para a gente resolver a questão, que ele pergunta para nós qual é o tipo de polimerização e quem é o monômero utilizado aí para se obter esse polímero. Então, para poder explicar melhor, eu vou apagar aqui o texto, né, e vamos deixar a estrutura do polímero. Bem, para saber se é um polímero dos dois principais tipos, condensação ou adição, que é o que a gente estuda no ensino médio, a gente olha principalmente essa parte da estrutura aqui, que vai fazer as ligações que vão se repetir, né? Então, lembrando que um polímero é essa estrutura aqui repetida N vezes, e as ligações são feitas por esse carbono. Notem, pessoal, que a estrutura que vai fazer as ligações, ela não tem uma função, o que normalmente caracterizaria um polímero de condensação. Eu até tenho uma função nesse caso aqui, né? Nós temos um ácido carboxílico, só que esse ácido carboxílico ele não faz parte das ligações que permite a polimerização, né? Normalmente, o polímero de condensação você forma funções éster ou amida. Não é o caso aqui. O caso aqui, quem está fazendo as ligações, né, que vai permitir o meu polímero continuar infinitamente, são os carbonos. Isso é característico de polímero de adição. Então, por conta disso, a gente fica entre as alternativas D
e E. E agora, quem é o monômero? E como funciona a polímero de adição? Você pega um composto que tenha dupla ligação entre carbonos, quebra a dupla, para que cada carbono possa fazer uma ligação com seu vizinho. Tá? Só que nesse caso aqui eu quero fazer o caminho contrário, eu já tenho o polímero e eu quero saber quem é o monômero. Então, ao invés de quebrar a dupla ligação, eu vou pegar as ligações que foram feitas e vou trazer ela de volta aqui, ó, para que ela volte a ser uma dupla ligação. E fazendo isso, eu acabo formando esse composto aqui, ó. Esse aqui é meu monômero. Para quem não se lembra muito bem o que é polímero de adição, eu vou desenhar mais um aqui para mostrar para vocês. Bem, e polímero de adição funciona como, né? Funciona quebrando a dupla ligação. E aí, ó, cada carbono envolvido na dupla fica órfão de uma ligação. E aí, para completar a ligação que ele perdeu, ele acaba ligando no carbono vizinho, né? Então, esse carbono liga no vizinho de outra molécula, esse aqui vai ligar no vizinho de outra molécula, esse aqui vai ligar no vizinho de outra. Eu vou fazendo isso infinitamente até eu formar, então, o meu polímero. Mas eu quero saber qual que é o nome do monômero, né? Eu vou escrever esse monômero que eu desenhei aqui, ó, de um jeito um pouquinho diferente, que é o seguinte, ó, que fica um pouquinho mais fácil da gente visualizar. Eu vou puxar esse ácido carboxílico que estava para baixo, eu vou puxar ele aqui para o lado, e aí fica bem mais fácil da gente visualizar, não é? Nós temos um ácido carboxílico de 3 carbonos com uma dupla ligação. Bem, então nós temos um ácido carboxílico de 3 carbonos a gente usa prop, tem uma dupla ligação entre o carbono em, e a função que nós temos é ácido carboxílico, então nós temos o propenóico, lembrando que quando a gente fala de ácidos carboxílicos, coloca a palavra ácido na frente, o que faz a gente fechar então na alternativa D. Questão 43. Essa questão ela fala que um dos motivos, né, que causa mau odor em nós, em seres humanos, é a produção de ácidos monocarboxílicos, então voláteis, né, que evapora fácil. Aliás, para que tenha um odor fácil, normalmente nós estamos falando de substâncias voláteis. Ele até comenta que os animais conseguem identificar o seu dono, né, porque cada pessoa produz, digamos assim, um ácido desse diferente. E aí ele quer saber, né, com base nisso que foi explicado, qual substância que é usada em desodorante. Bem, o objetivo de desodorante é evitar o mau odor, correto? Se o mau odor é causado por um ácido, provavelmente então o desodorante ele vai ter que ser uma base, ele vai ter que ser uma substância básica, né, para anular então o efeito do ácido que está causando o mau odor. Só que aqui a gente vai ter que tomar uns cuidados. Bem, aí você pensa, se é uma base, o que pode levar a confundir? A alternativa C. A alternativa C, estamos falando de um hidróxido, tá? Um hidróxido que é uma substância básica. Só que não é a alternativa C a resposta correta. E por que não, pessoal? Porque apesar disso aqui ser uma base, isso aqui é uma substância extremamente corrosiva, isso aqui é soda cáustica. Você não pode usar soda cáustica como desodorante, porque soda cáustica corrói, machuca a pele, tá? Então, até serviria para reagir com os ácidos que causam mau odor, só que ia te machucar, ia queimar a sua pele, então péssima ideia usar o NaOH, beleza? Então era uma questão aí que tinha que saber aí alguns pontos importantes, tá? No item A nós temos um sal neutro não vai reagir com o ácido, tá? Assim como no item D nós também temos um sal neutro. Tá? No item B, nós temos um óxido básico. Um óxido básico, quando ele se mistura com a água, a gente poderia até pensar que esse óxido aqui, ó, se misturaria com a água do nosso suor. Eles formam base. Só que essa reação aqui não seria uma boa ideia pelo mesmo motivo que eu já expliquei na C, né? Nós estamos formando uma base que machuca a pele, que corrói a pele. Bem, sobrou a alternativa E. Será que pode ser a alternativa E? E pessoal, a alternativa E está falando de um sal básico. Ela está trazendo para nós o bicarbonato de sódio. E por que isso aqui é um sal básico? Isso aqui é um assunto de hidrólise salina.
Esse sal aqui, ele é formado por um cátion proveniente de uma base forte e um ânion proveniente de um ácido fraco, que é o ânion bicarbonato. Tá? O cátion proveniente da base forte, ele não reage com água. Já o ânion proveniente de um ácido fraco reage com água, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. O ânion bicarbonato, em contato com a água, ele é capaz então de tirar o hidrogênio da água para formar o ácido carbônico. E como ele tirou o hidrogênio da água, a água ela acabou virando um OH-. Está vendo que está havendo a formação de OH-? Por isso que é classificado como um sal básico. E, aliás, esse ácido carbônico que foi formado aqui, ele é ótimo porque ele já decompõe em água e gás carbônico, então ele nem fica ali em contato com a sua pele. Beleza? Então, aí essa base que for formada vai reagir com os ácidos que provocam o mau odor. Então, essa alternativa E é a opção que pode ser utilizada como desodorante. Uma questão aí que usou mais conhecimentos de química inorgânica e hidrólise salina do que qualquer conhecimento de orgânica. Beleza? Questão 44, ele traz o texto aí de uma lenda chinesa que fala sobre quiralidade. Quiralidade é um fenômeno, né, que acontece com coisas assimétricas. Se eu tenho um objeto, alguma coisa que seja assimétrica, e eu coloco, por exemplo, ela na frente do seu espelho, a imagem formada é quiral em relação àquele objeto. Tá? Elas são parecidas, mas elas não conseguem se sobrepor. É o exemplo clássico quando a gente vai ensinar isomeria ótica da mão direita com a mão esquerda. Elas são parecidas, mas elas não se sobrepõem. E aí ele fala sobre a lenda de que os compostos quirais foram separados e tudo mais, só que essa informação também não é muito útil aqui para a gente responder a pergunta. Que a pergunta é, qual desses ácidos aqui forma seres com quiralidades diferentes? Ou seja, qual desses ácidos tem carbono quiral? E para que o carbono seja quiral, nós temos que procurar então um carbono que faça 4 ligações diferentes. É isso que nós faremos. Começando pela alternativa A, o ácido cloroetanóico. Et são 2 carbonos, ácido carboxílico, né? C-O-OH. Cloroetanóico, tem que colocar um cloro. O único lugar que eu posso pôr o cloro é nesse carbono, né? O outro já fez as 4 ligações. Completa com hidrogênio. E aqui eu não tenho carbono quiral. O primeiro carbono não pode ser quiral porque ele tem 2 ligantes iguais, 2 hidrogênios. E o segundo carbono ele não tem 4 ligantes, ele tem 3, né? Ele faz uma ligação dupla. Compostos que fazem ligação dupla ou tripla não podem ser quiral, né? Carbonos que fazem ligação dupla ou tripla. Então, descartamos a A. A alternativa B é o cloropropanodioico. Qual que é a diferença? É que dessa vez nós vamos ter 3 carbonos, prop, né? E outro detalhe, prop, an, simples ligação, dioico. Esse di aqui, ó, significa que nós temos 2 ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos ficam na ponta, tá? Então, aqui nós temos o propano dioico e não nos esquecemos do cloro. O único lugar que eu posso ligar o cloro é no carbono do meio, né? É o único que tem ligação disponível. E a última ligação dele com H. Bem, os 2 carbonos da ponta, nenhum pode ser quiral, porque fazem dupla. E o carbono do meio? Se nós olharmos os 4 ligantes do carbono do meio, tá? Cl e H são ligantes diferentes. Entretanto, o ligante à direita dele é igual ao ligante da esquerda. Então, ele tem 2 ligantes iguais, ele não é quiral. Com isso, vamos descartar a alternativa B. Alternativa C, 2,2 diclorobutanodioico. But, então, são 4 carbonos. Olha o tal do dioico de novo. Então, novamente, OH nas 2 pontas. Tá? E 2,2 de cloro. Aqui, qualquer um desses carbonos do meio pode ser o carbono 2. Tá? Nós temos 2 cloros na posição 2. E aí, completando com hidrogênio, esse aqui fica com 2 hidrogênios. Não temos carbono quiral. Os da ponta fazem dupla, não podem. Tá?
esse carbono que vocês estão vendo aqui está ligado a 2 ligantes iguais, que é o cloro, e o outro está ligado a 2 ligantes iguais, que é o hidrogênio. Não dá, tá? Então vamos descartar a alternativa C. Partimos para D. Vamos ver se na D a gente acha. 2 cloro, 2 metilpropanoico. Prop, então, são 3 carbonos. Oico, ácido carboxílico, dessa vez é um só, né? Tá? Propanoico eu já desenhei, falta 2 cloro, 2 metil. Então, na posição 2, nós vamos ter o cloro e nós também teremos o metil, que é o CH3. Completando com o hidrogênio, o carbono da ponta direita faz dupla, não pode ser quiral. O da ponta esquerda está ligado a 3 átomos iguais, né? 3 hidrogênios, não pode ser quiral. E o do meio? Bem, quais são os ligantes do carbono do meio? Cloro, o ácido aqui, né, C-OH, um CH3 embaixo e outro CH3 do lado. Ó. Esses dois ligantes aqui são iguais. Então, também não é um carbono quiral, ou seja, também não é a alternativa D. Vamos ter que torcer para que seja a alternativa E. Tá? Propanoico, de novo, então a base são 3 carbonos e um ácido. Só que ele dá para nós 3 cloro, 2 metilpropanoico. Então, o carbono do ácido é o 1. O cloro ele vai ter que estar no carbono 3, na outra ponta, enquanto o metil vai estar no carbono 2, do meio. Completando com hidrogênio, 2 aqui na ponta, 1 aqui no meio. E será que dessa vez a gente acha um carbono quiral? Ponta direita faz dupla, não pode. O carbono da esquerda está ligado a 2 hidrogênios, não pode. Resta o carbono do meio. Quais são os 4 ligantes do carbono do meio? O hidrogênio, a C-OH, o CH3 e o CH2Cl. Opa, dessa vez os 4 ligantes foram diferentes, não foram? Então, depois de um bom trabalho aqui, nós finalmente achamos o carbono quiral na alternativa E. Fechamos a questão 44. Questão 45, eu diria que é a questão mais fácil da prova. Ela conta uma historinha da dona Margarida comprando naftalina para espantar baratas. A naftalina é o naftaleno, essa substância aqui com a fórmula C10H8. Eu mantive igual a prova, tá? Que não fez o subscrito, né? O correto era estar aqui, ó, com o 10 e o 8 pequenininho embaixo. Mas ele pergunta, essa substância é o quê? É um álcool? Pessoal, álcool tem que ter hidroxila, tem que ter OH. Não. Carboidrato é uma molécula orgânica, é um poliálcool, ou seja, tem que ter vários OHs, tem que ter cetona ou aldeído, e não chega nem perto de ser um carboidrato, então não é a B. É um hidrocarboneto aromático? Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Ele inclusive deu a fórmula aqui para nos ajudar. Aromático é quando tem essa estrutura de benzeno, essas duplas ligações que a gente fala duplas ligações conjugadas. Ou mais simplificadamente, né, um composto fechado de 6 carbonos alternando dupla simples, dupla simples, dupla simples, que é o que acontece aqui. É um composto aromático, na verdade isso aqui é a junção de 2 benzenos. Basta ter um benzeno para o composto ser aromático. Então, fechou aqui, ó. De fato, é a alternativa C. Tá? Não é um lipídio. Lipídios que são triésteres, né? Aqui não chega nem perto de ter um éster. E sal, que são compostos iônicos, né? Aquele que junta positivo com negativo, também não. Então, realmente, fechamos na resposta C. Então, se vocês gostaram do vídeo, pessoal, se inscreva no meu canal, apoie o meu conteúdo e até a próxima.